Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu me chamo Contramestre Guga Santos, sou do grupo Angola Capoeira Mãe, sediada no município de Olinda e que, pelo Mestre Sapo, nosso mestre é o Mestre Sapo, que já se encantou, já foi para o além, e que difundiu suas raízes por vários estados do Brasil e vários países do mundo e várias cidades diferentes, né? Então, uma delas é o município de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, onde existe uma Angola Mãe São Carlos, onde a gente desenvolve oficinas, rodas, eventos socioculturais e pedagógicos dentro da tradição afro-indígena brasileira. O Angola Mãe nasceu no município de Olinda, com Humberto Ferreira Mendonça, o Mestre Sapo, no início dos anos 80, e começou por todo um processo de conhecimento até ele se tornar um mestre de capoeira Angola, levou bastante tempo. Então ele nos deixou uma linhagem, uma forma de tocar os instrumentos da capoeira Angola, uma forma de encaminhar os instrumentos da capoeira Angola para a gente tocar. Na capoeira Angola, utilizamos 3 tipos de berimbau. O berimbau gunga, responsável pelo jogo, o berimbau médio, que apoia o gunga, e o berimbau viola, que é a solista. Cada berimbau tem sua função e sua atuação no brinquedo, na roda da capoeira Angola. O berimbau gunga, o que tem a cabaça maior, o berimbau mais grave, ele é o berimbau juiz do jogo. Como a capoeira de Angola é uma brincadeira, é um jogo, é uma dança, é uma luta, precisa de um árbitro, precisa de alguém para poder controlar as emoções. E esse alguém é o berimbau gunga. Então, para tocar o berimbau gunga, tem que ser uma pessoa responsável pela capoeira, que já tenha conhecimento do brinquedo e de saber como conduzir o brinquedo da capoeira Angola. Depois do berimbau gunga, que é o juiz do jogo, mas se ele é o juiz do jogo, como ele apita? Ele apita chamando, ó. Então, quando o gunga apresenta esse código, todo mundo na capoeira tem que ficar alerta para ver o que o berimbau vai falar. Naquele momento é o berimbau que fala pela boca da pessoa que está tomando de conta e prestando conta da roda da capoeira. Depois vem o berimbau médio. É esse aqui, ó. A cabaça dele é um pouco menor do que o gunga e ele é médio. O timbre dele também é um timbre médio, né? E ele vai justamente apoiar o gunga no ritmo. Veja como o timbre dele é bem médio. E por terceiro, temos o berimbau viola, que pode ser chamado de o viola, quanto o berimbau ou a viola, né? Então vai ser muito comum você escutar, pega o berimbau viola, então pega a viola aí. Então quando a gente fala pega a viola dentro da capoeira, é esse instrumento aqui, ó. Ele tem a cabaça menor, o timbre dele é mais agudo, e ele é responsável pelo solo, é o berimbau solista, que vai o tempo todo fazer as variações em cima da base do que está tocando. Esses são os 3 berimbaus que a gente tem na capoeira Angola. O gunga, grave, o médio, médio, e a viola, aguda. Justamente a base, o chão, o juiz. O gunga, o médio, o apoio rítmico. E a viola, a solista. Uma coisa interessante é que o berimbau se chama berimbau justamente por causa da sua madeira, que vem de uma árvore que se chama imbiriba, nativa da Mata Atlântica. E na África o berimbau tem outros nomes, chitende, urucungo e por aí vai. Berimbau gunga. Na nossa escola, Capoeira Angola Mãe, toca Angola. Por que na nossa escola toca Angola? Cada escola de capoeira escolhe, de acordo com a sua linhagem, com o seu mestre,
o que vai tocar no berimbau. Então, a nossa escola toca no gunga Angola, vai navegar, solto nas ondas do mar, solto nas ondas do mar, solto nas ondas do mar, e para a terra de Angola, solto nas ondas do mar, o meu barquinho vai navegar, solto nas ondas do mar. Essa é a voz do berimbau gunga. Agora vamos ver a voz do berimbau médio. O berimbau médio toca São Bento pequeno, que funciona como se fosse um Angola invertida, né? Ao contrário, no timbre. Então, o médio vai fazer. Essa é a voz do berimbau médio que toca São Bento pequeno. E agora o berimbau viola. A viola, que é esse berimbau aqui, ó, toca São Bento grande e é responsável pelas variações. Então, essa é a voz do berimbau viola que toca São Bento grande, gunga, toca Angola. Então, a primeira nota do berimbau que a gente vai trabalhar é a nota grave. Então a gente vai tocar com a ponta da baqueta na parte abaixo do dobrão, com a cabaça fora da barriga. Ó, vou ficar um pouco aqui de lateral para vocês verem bem como a cabaça vai fazer o movimento fora da barriga, né? Ela não vai encostar. Então, ó, para segurar o berimbau também a gente utiliza o dedo mindinho no cordão, 2 dedos segurando a biriba e 2 dedos segurando o dobrão. Então, ó, vamos lá, nota grave. Repare o movimento da mão direita com o cachixi. Então, a gente vai também trabalhar para o cachixi falar. Se eu fizer um movimento direto com o cotovelo, eu tenho pouco movimento do som de cachixi. Então, eu tenho que ter um movimento com o pulso também para fazer o cachixi falar.
A posição de pegar na baqueta é como se a gente fosse pegar num lápis para escrever, numa caneta para escrever, só que na outra extremidade. Então, ó, tá lá. E vamos voltar aqui para o grave. Equilibra o berimbau, busca o ponto de equilíbrio dele, né? Porque normalmente ele vai pender para frente, vai pender para um lado, vai pender para o outro, quando você estiver praticando, mas é justamente isso, buscar a linha de equilíbrio dele e a nota grave. Depois da nota grave, a gente tem a nota média. Então a gente vai encostar a cabaça na barriga, ó. Vamos fechar completamente a minha lateral. E vamos encostar o dobrão levemente na corda para que o dobrão vibre. E a gente vai tocar com a baqueta acima do dobrão, ó. E vamos fazer o tch, que já vem tanto do ritmo da Angola, como do ritmo do São Bento pequeno, como também do ritmo do São Bento grande. Então vamos dar esse bloco de nota, ó. Tch, tch. Perceba que ela não tem uma vibração como a nota grave, tom, também não vai ter uma vibração como a nota tim. Ela é uma nota tch, 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 porque o dobrão vibra. Se o dobrão ficar tenso, não vai sair a nota média. O dobrão tem que vibrar, ele tem que ficar com uma leve tensão para poder dar nota tch, tch. Vou fazer aqui um pouco ao lado, ó. Essa é a nota média. E agora a gente vai para a nota aguda. A gente vai tensionar bem o dobrão. Vai tirar a cabaça, descolar a cabaça do peito, da barriga. Né? E a gente vai tocar com a ponta da baqueta sempre. Agora na parte superior ao dobrão. Né? A gente estava tocando no grave na parte inferior. O médio e o agudo, que é agora, a gente toca na parte superior ao dobrão. Então encosta o dobrão, tensiona o dobrão e... nota aguda ou o tim. Próximo passo no seu estudo, depois de conseguir equilibrar o berimbau um pouco e limpar as notas, é super importante no estudo do desenvolvimento do instrumento do berimbau, limpar as notas do berimbau. Então praticar bastante a nota grave, a nota média e a nota aguda. E o próximo passo é fazer o agrupamento das notas. Então a gente vai juntar a nota média com a nota grave. Média, né? Com tom. Então, ó, cabaça na barriga na nota média e cabaça fora da barriga na nota grave. Baqueta acima do dobrão na nota média, baqueta abaixo do dobrão solto na nota grave. Exercício 2 com grupamento de nota. A gente vai fazer tch, tch, tim, e vai subir para o agudo. A gente estava fazendo tch, tch, tom, descendo para o grave. Agora a gente sobe para o agudo. Dobrão na nota média folgado, né? Para poder ter a vibração na barriga. Dobrão tenso na corda, na nota aguda, fora da barriga. Então, ó.
Agora só basta a gente acrescentar mais uma nota para fazer o ritmo de Angola ou de São Bento pequeno. Ritmo de Angola. Então, ó. Então vamos começar aqui, ó. Agora uma coisa que é interessante, que ele não, nesse caso, começando no tch, ele não começa no 1 do compasso, né? O 1 do compasso seria 1, 2, 3, 4. Mas, para facilitar o aprendizado, a gente pode começar do ti-ti. Tons, tim, tons, tim. Então vamos lá comigo e solfeja também a nota, porque é interessante para você memorizar o que você está fazendo. Toda a linhagem de percussão, todos os instrumentos de percussão, quanto mais você solfejar, mais você consegue internalizar os ritmos. Então vamos lá, mais um pouquinho. Angola. Agora vamos passar para o ritmo de São Bento pequeno, que é tocado pelo birimbau médio. Birimbau médio, timbre médio, São Bento pequeno. Agora o São Bento pequeno a gente vai começar diretamente no tom. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Perceba como é o inverso da Angola. A Angola a gente fez e terminou em cima. Agora a gente vai terminar embaixo. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo bem devagarinho comigo. 1, 2, 3, 4. E agora vamos seguir o ritmo. 1, 2, 3, 4. Seguido de algumas variações. 1, 2, 3, 4. Médio, São Bento pequeno. Agora a gente vai para viola, São Bento grande e suas variações. Birimbau viola, a gente vai começar também lá na base do grave. 1, 2, 3, 4. A diferença do São Bento pequeno para o São Bento grande é que tem uma nota a mais de grave. Repare, São Bento pequeno. E o grave para por aqui. São Bento grande eu vou ter 2 graves.
E também posso utilizar o corte de dobrão num médio entre um grave e outro. Um pouco alternando com corte de dobrão e sem corte de dobrão. O que é o corte de dobrão? É quando a gente fecha a nota para cortar o harmônico do grave. Ó. Então eu corto com o harmônico que ficaria on. Se eu não cortar, o harmônico continua. Então, ó, um exercício para rítmica de berimbau, viola, corte de dobrão. Em vez de a gente deixar a nota soar, vamos cortar. Então, encosta o dobrão levemente e traz a cabeça para a barriga, fechando o corte, dando o corte no harmônico. Então, corte de dobrão. E vai funcionar quando você fizer as dobradas de viola. Então, o corte de dobrão vai funcionar para que a viola não fique... E você ter esse recurso de utilizar o corte ou utilizar a viola aberta. E aí você ganha mais um recurso no instrumento. Então, algumas variações de viola. Outra coisa super importante também no solo da viola é compreender bem a melodia e onde você vai encaixar suas variações. Todo instrumento de percussão solista, ele busca a sua orientação junto com a melodia. Então a gente vai trabalhar nas respirações da melodia, fazendo divisões rítmicas junto sempre de acordo com a melodia. Gunga, médio e viola trabalha junto com 2 pandeiros, um agogô, um reco-reco e um atabaque, compondo assim a bateria da capoeira Angola. Né? E todos os instrumentos têm que estar bem afinados, bem timbrados, né? Para que seja assim bem cantado, e uma brincadeira bem animada, bem feita, com responsabilidade social e cultural com a nossa comunidade. Esse é um dos pilares da nossa capoeira Angola Mãe. Contramestre Guga Santos, em nome da Angola Capoeira Mãe, do mestre Sapo de Olinda, e sediada também no município de São Carlos. Gratidão e até a nossa próxima aula. Olá, eu sou Márcio Antunes, sou integrante do Retalho Coletivo, trabalho como ator, às vezes figurino, mas eu sou também fisioterapeuta e tenho uma pós-graduação em preparação corporal nas artes cênicas. Por conta disso, hoje a gente vai falar um pouquinho de consciência músculo-esquelética para artistas, prevenção de lesões, como preparar o corpo
para essas atividades. Pessoas que usam seu corpo como instrumento de trabalho, artistas de circo, bailarinos, atores, é muito mais focado para esse público, mas a consciência corporal serve para todas as pessoas que têm corpo, não é? Então vem comigo. Nós vamos começar a nossa oficina entendendo um pouquinho de dentro para fora. Então a gente vai começar falando sobre a parte óssea. O que é uma articulação? A articulação é uma junção de dois ossos. Então todo lugar que eu tenho dois ossos ou mais, eu tenho uma articulação. E a articulação, dentro dela, ela é constituída de inúmeras estruturas, né? Membrana articular, cápsula articular, membrana sinovial, e é essa membrana que eu queria chamar a atenção de vocês. Essa membrana sinovial, ela produz dentro do nosso corpo um líquido chamado líquido sinovial. E esse líquido ele é muito importante na lubrificação dessas articulações. Então quando a gente fala de aquecimento, por exemplo, antes de uma atividade física, antes de você ir para a sua prática de treino, antes de você ir para uma apresentação, é muito importante a produção desse líquido, porque esse líquido ele é um lubrificante, ele é um gel que ele vai fazer com que o osso deslize sobre o outro sem desgastar toda essa estrutura que existe dentro dele. E como que a gente produz esse líquido lá dentro? A partir do movimento. O nosso corpo ele é tão inteligente que quando você começa a gerar um movimento, ele já começa a produzir esse líquido. E depois de pouco tempo de movimento, a gente já tem um limite de líquido suficiente para prevenir que se desgaste a articulação, que se desgaste a cartilagem, menisco, tudo que tem ali dentro. Vou mostrar algumas demonstrações. Como, por exemplo, só o movimento já basta, então a gente pensar em todas as articulações. Pescoço, movimentar o pescoço para todas as direções. Movimentar, a partir disso a gente vai descendo a nossa coluna, para baixo, para cima, para as diagonais, entrar, sair, ou seja, todo e qualquer movimento que eu vou trabalhando com as minhas articulações, eu estou estimulando a produção desse líquido sinovial entre os ossos. Então, é importante a gente reconhecer todas essas articulações e a importância de lubrificar todas elas, né? Então eu tenho pescoço, torácica e lombar, formando a coluna vertebral. Eu tenho nos membros superiores ombros, cotovelos, punhos e as dos dedos, as interfalangianas. Nos membros inferiores eu tenho quadril, joelho, tornozelo e dedos dos pés. Então bailarinos, por exemplo, que acabam usando muito mais joelho, tornozelo, é importante dar uma atenção maior para essas regiões. O pessoal do circo, que trabalha muito da acrodança, parada de mão, joga o peso do corpo todo em cima dos ombros, dos punhos, é importante pensar muito mais nessas regiões dos membros superiores. Então a gente vai fazer alguns movimentos, eu gosto sempre de trabalhar com movimentos livres, né? A partir da onde você sente no seu corpo. Então a gente trabalha coluna, inclui os ombros, inclui cotovelo, deixa o movimento nascer a partir dessas articulações, inclui punho, dedos, experimenta a sua quinesfera, ou seja, todo o máximo de lugar que o seu corpo consegue alcançar, se expandir. Um que eu gosto muito, que eu gosto de fazer sempre antes de sair da cama, é a famosa bicicleta. Porque eu não estou com o meu corpo em cima das minhas articulações, eu estou trabalhando quadril, joelho e tornozelo ao mesmo tempo. E aí eu vou explorar as diferentes direções
que o meu corpo pode levar. Eu posso incluir ombro, cotovelo, punho, torções. E a partir daí eu vou fazendo o quê? Lubrificando essas articulações. E para quando eu vou para a minha prática de atividade ou para uma apresentação, eu já tenho essas articulações todas lubrificadas e esse corpo mais preparado. Vamos conversar agora um pouquinho sobre pessoas que têm frouxidão ligamentar, por exemplo. São aquelas pessoas que acabam tendo, o cotovelo vai para frente, o joelho hiperestende, tem uma facilidade da musculatura ser mais frouxa, mais alongada. Isso está totalmente relacionado à composição de colágeno, de elastina que você tem no seu corpo. Então você entender qual é o seu biotipo te ajuda também a trabalhar nessas prevenções de lesões. Então uma pessoa que tem muita frouxidão ligamentar, sempre que ela vai fazer um movimento, ela vai tentar fazer, por exemplo, eu tenho um amigo que ele desloca o ombro muito facilmente. Então ele não pode fazer abrindo a articulação. Ele vai buscar fazer fechando essa articulação e preparando o corpo dele para esses movimentos todos a partir de juntar, fechar esses ossos. Quem não tem frouxidão ligamentar, ou seja, 90% das pessoas, mesmo que tenham um corpo mais elástico, mas nunca teve uma lesão nessa região, a gente vai fazer esse movimento abrindo. Isso serve para tudo, gente. Na academia, praticando esporte, faz com consciência. Então você faz abrindo a articulação, né? Eu vou fazer movimento de escápula, de braço, em vez de eu fazer fechando a escápula, eu vou abrir essas articulações. Eu vou abrir o espaço entre os meus ossos. Por quê? Porque se eu quero prevenir esse atrito que acontece lá dentro, eu trabalho no movimento com um osso mais distante do outro. Isso funciona quando a gente está em pé também, de crescer, alongar, abrir coluna e não ter um corpo onde você solta, né? A gente tem 3 globos no nosso corpo: o pélvico, o escapular e o craniano. Se eu deixo um em cima do outro, olha o que acontece com o meu corpo. Eu comprimo essas vértebras. Então o tempo inteiro eu tenho que pensar em crescer e aí eu uso todas essas forças musculares sem tensão para projetar para cima, equilibrando os meus 3 eixos globais. E aí a partir daí eu vou fazer toda a minha mobilização das minhas articulações, abrindo essas articulações, expandindo, criando espaços entre elas, para que no passar dos anos a gente diminua esse atrito e esse desgaste que existe entre elas. Certo? Um pouco entendemos dos ossos, como aquecer esses ossos, como prepará-los para os nossos treinos, para as nossas atividades e para as nossas apresentações, que é sempre um momento que a gente está com muita adrenalina, então a gente se joga muito e se escuta corporalmente pouco, né? Ali no treino, no ensaio, você está mais ligado. Na hora da apresentação é público, é muita coisa, a gente esquece um pouco do corpo. Por isso é importante você entrar em contato com ele antes e falar, ó, nós vamos trabalhar. Então, escuta ele, perceba onde que precisa mexer, aonde não precisa, para na hora que você for para a cena, você já está com essa conexão afinada. Então agora a gente falou sobre ossos, vamos dar uma camada para fora, a gente vai falar sobre músculos. Primeira coisa que eu acho importante a gente entender é que o músculo ele é composto de fibras. Então a gente tem as fibras longitudinais e a gente tem as fibras transversais. As fibras longitudinais, elas são responsáveis pela nossa elasticidade, pela nossa flexibilidade. E é ela que quem tem esse problema de hiperflexibilidade, que costuma ter luxação das articulações, os ossos saem do lugar, ou que tem muita facilidade de alongamento, é que precisa tomar cuidado com elas, precisa trabalhar mais as transversais para ter esse equilíbrio. Pessoas que costumam ser muito tensas, que ganham força muito rápido,
precisa ganhar essa elasticidade, ou seja, a saúde das duas fibras, elas precisam estar equilibradas, senão a gente acaba também correndo o risco de ter mais lesões. Como que a gente, o que acontece? Quando a gente trabalha a fibra muscular, ela cria pequenos desgastes. Por isso que depois de um trabalho de esforço, de um trabalho muscular, a gente tem uma dorzinha. Essa dorzinha ela é saudável. Por quê? Porque o corpo vai vir e vai preencher esses pequenos lugares que foram rasgados com células novas e com fibras mais fortes. Por isso que o músculo vai crescendo. O problema é quando esse rasgo é grande, essa inflamação é grande. Aí o organismo manda umas células para comer essa inflamação, tirar ela dali e ela leva junto fibras musculares. É muito importante para quem tem o corpo como instrumento de trabalho saber reconhecer o limite aonde você vai na sua atividade física, que você não ultrapasse essa lesão saudável, onde você não entra numa lesão patológica. Porque ao longo do tempo, se você machuca muito, o que cria ali é um tecido fibroso, que ele não tem elasticidade nem na transversal e nem longitudinal. Então, essa fibra longitudinal, como que a gente ganha? A partir do alongamento. O que é o alongamento? Todo músculo é composto do ventre muscular, que é aquela parte vermelha. No fim dele tem um tendão, que é a parte branca, dos dois lados. Um tendão vai se inserir num osso e o outro tendão vai se inserir no outro osso. Então, quando eu contraio esse ventre, olha o que o tendão que está lá no osso faz. Ele puxa o osso, aí que se dá um movimento. Então, quando eu quero fazer um alongamento, o que eu preciso? Afastar um tendão do outro. E aí, quando eu faço esse afastamento, eu estou alongando, eu estou esticando esse músculo longitudinalmente, tá? Quando eu preciso aumentar as fibras transversais, o que eu faço? Eu aproximo. E aí é um trabalho de hipertrofia, é um trabalho de força. Geralmente, na dança, no circo, até no teatro, é muito movimento de força, né? Mais do que elasticidade. Então, automaticamente, a gente já vai trabalhando essa hipertrofia. Por isso a importância do alongamento antes. De você esticar, de você fortalecer também para dar conta do que você precisa fazer. Então, vou passar alguns alongamentos que trabalham muitos grupos musculares ao mesmo tempo, tá? Mas eu sei que todas as pessoas que trabalham com o corpo já conhecem quais os principais alongamentos da sua modalidade. Eu vou passar alguns que são quase que completos, que eu gosto muito de fazer, que é, por exemplo, a serpente da yoga, aonde você está trabalhando desde a musculatura que sai aqui do quadríceps, que passa pelo abdômen, passa pelo pescoço, alonga toda a parte de trás das costas, como o cachorro olhando para baixo, que você vai no contrário, né? Você faz toda a parte posterior do corpo. Então é isso que a gente tem que pensar, em alongar os da frente e os de trás. Os de um lado, os do outro. Os de dentro, os de fora. Então, nessa lógica que a gente vai tendo autocuidado com o nosso corpo, de pensar em trabalhar em todas as direções. Não adianta eu ir lá e querer alongar para ganhar bastante elasticidade na parte de trás e esquecer de alongar a parte da frente. Que aí eu crio um desequilíbrio muscular. Por que eu estou falando dessas direções? Para
Você, quando tiver uma dor, uma dificuldade numa musculatura, estude também a antagonista dela. Então, se você tem uma dor, uma dificuldade de flexibilidade no músculo lateral, pensa no músculo medial. Vê qual a relação que eles estão. Esses equilíbrios entre força do músculo da frente, do músculo de trás, do alongamento que eu tenho na frente, do alongamento que eu tenho no de trás, é muito importante para a saúde do corpo. Porque vamos voltar lá e pensar no osso. Se eu tenho um músculo, vamos pensar que são dois ossos. Se eu tenho um músculo muito alongado na parte de trás, olha o que acontece na frente. O risco de eu criar uma lesão é muito maior. Então é importante a gente pensar nesse equilíbrio em todas as direções. Reconhecer também, depois das suas práticas de atividade, qual é a região do meu corpo que eu mais tenho sentido que tensionou, que cansou, que ficou ali pesado. É a parte de trás, é a parte da frente, é a parte do lado. E aí você pensa nesse músculo, por exemplo, vamos pensar na lateral da coxa. Então é sair sempre com uma sensação de que trabalhei demais aqui, tensionei demais aqui. O que eu vou fazer? Alongar essa região. Esticar o máximo que eu posso essa musculatura, relaxar ela depois. O trabalho de força, o que eu tenho mais para dizer com quem trabalha, tem o corpo como instrumento de trabalho, não dá pra gente fugir da academia. Eu vou falar isso enquanto fisioterapeuta profissional. Se a gente tem um trabalho de, por exemplo, do circo, da dança, que é tudo na explosão, você precisa ter o corpo mais forte do que aquilo que você recruta ele durante a sua prática. Por quê? Porque numa dessas explosões você cria uma lesão. Durante o movimento, né, um jogador de tênis, por exemplo, ele está ali no braço. Na empolgação do jogo, ele pode dar um movimento tão forte que ele cria uma lesão. Então, se ele não vai na academia e fortalece a musculatura que ele usa e a musculatura contrária, o risco dele fazer um movimento e machucar é muito grande. Então, a academia, para quem usa o corpo como um instrumento de trabalho, ela é muito mais do que uma coisa estética ou já faço atividade, não preciso trabalhar força. Não, pelo contrário. Você precisa manter essa musculatura forte e estruturada para prevenir as lesões quando você está ali dançando, pulando, dando o máximo de si na pirueta, segurando, dando um plié, saltando. Então essa musculatura, por exemplo, da panturrilha no salto, ela precisa estar forte o suficiente para na hora da explosão ela não lesionar. Um dado científico muito importante que acho que é legal trazer como consciência é que, como é formado de elastina, como eu disse, a musculatura ela tem a capacidade de estender e voltar, estender e voltar. Para eu ganhar alongamento, para que o meu músculo ele tenha essas pequenas lesões e ela se recupere aumentando o tamanho dele, eu preciso segurar no mínimo 30 segundos. Então as pesquisas científicas mostram que alongamentos com menos de 30 segundos, você não tem o ganho desses sarcômeros em séries que a gente chama, né? Desse aumento das fibras musculares. Então muita atenção, muito cuidado e muita paciência durante a sua prática física. Mais um fator anatômico que eu acho que é muito importante para essa consciência musculoesquelética de artistas são os nossos ligamentos e os nossos tendões. Porque eles têm um papel fundamental no nosso corpo, que é contrair, ativar o reflexo. Sabe quando você está andando na rua, você tropeça e você não pensa, vou dobrar o meu quadril para controlar o corpo, rapidamente o corpo faz esse controle? São os ligamentos e os tendões que mandam essa informação para o cérebro. Então tem uma forma da gente ativar, deixar isso mais preparado.
Principalmente quem trabalha, bailarina que trabalha na ponta, por exemplo, que o risco de desequilibrar e o pé dar um entorse é muito grande. Então o ligamento tem que estar esperto para, se passar do limite, o que, que o corpo faz? Ele avisa o cérebro contrai o músculo antagonista para te trazer de volta para onde você está. Então, dependendo da atividade que você faz, é bem importante você manter essa estrutura ativada. E como que a gente faz isso? Se colocando em desequilíbrio. Mas aí a gente vai se colocar num desequilíbrio conscientemente, preparando o corpo para, na hora que esse desequilíbrio acontecer inconscientemente, o corpo está treinado para ativar. É o que acontece muito com os idosos, né? Eles vão ficando cada vez mais parado, mais sedentário, e aí vai perdendo essa possibilidade, é um dos principais fatores que eles caem mais. Então, por exemplo, se eu vou, como que eu posso trabalhar os meus membros superiores? Existem inúmeras formas. Você pode pegar uma bolinha e colocar na parede. Vou passar algumas que a gente não precisa de material. Aqui, por exemplo, ó, eu deixo o máximo o meu corpo sobre o meu ombro. Então eu posso tirar um pé, ó. E aqui eu vou trabalhar, abrir e fechar o meu ombro. Vocês percebem pequenos tremores que acontecem no meu corpo? Esses pequenos tremores são os ajustes dos ligamentos e dos tendões ativando essa musculatura. Se eu quero trabalhar o cotovelo, o que que eu faço? Eu dobro ele um pouquinho, ó. Nem preciso muito. Já estou aqui ativando. E eu movendo meu corpo, eu já vou ativando. Se eu troco para o outro, são pequenos trabalhos que eu vou fazendo, que eu vou ativando essa musculatura. Mesma coisa, membro inferior. Se eu fico sobre o tornozelo, tem um exercício que eu gosto muito que é esse, ó. Só de você fazer esse movimento, o meu pé já vai tentando organizar o meu corpo. Olha lá ele em desequilíbrio. Se eu vou para a ponta, aumenta mais ainda o meu desequilíbrio. E aí eu posso treinar para frente e para trás, por um lado e para o outro. Se eu... Aqui eu estou trabalhando tornozelo e quadril. Se eu dobro o meu joelho, se eu tiro ele desse encaixe, ele vai ativar esses ligamentos que estão na lateral. Então, em pé, estou trabalhando o quadril. Ponta de pé, ativo mais ainda o tornozelo. Dobrei joelho, ativo o joelho. Corridas, aquelas corridinhas que geralmente o jogador faz de um lado e do outro, também. Você coloca o corpo em estágio de ativação. Andar na areia, andar em superfícies irregulares, fazer esse mesmo exercício de olho fechado, eu aumento ainda mais o meu corpo em estado de desequilíbrio, porque o equilíbrio é formado pela visão, pelo labirinto e pelos ligamentos e os tendões. Então, se eu tiro um, eu preciso aumentar a carga de trabalho dos outros. E aí eu vou reestruturando a partir disso. Concluindo sobre os ligamentos e os tendões, eu quero voltar às pessoas que acabam tendo luxações, que os ossos saem dos lugares, que são as principais lesões que a gente encontra. A importância de trabalhar essa parte que a gente chama de propriocepção na fisioterapia, né? Essa parte de ativação dos ligamentos e dos tendões. Treinar isso é muito importante, porque a hora que o seu corpo, o seu osso for sair do lugar novamente, o que acontece? Ele ativa e traz de novo. Outra lesão muito comum em quem tem o corpo como instrumento de trabalho é as contraturas musculares. Principalmente se você passou um tempo, né? Tive férias, entrei num outro projeto, aí volta com tudo, quer na primeira semana correr atrás, e aí o corpo tenta fortalecer tanto nessa contração ou no alongamento excessivo, que essas fibras musculares, elas dão um nó. Eu sempre falo que é igual, sabe fim de rede de deitar mesmo?
que tem aqueles fios e dependendo como você guarda eles embolam, é isso que acontece. Então, tão importante quanto o aquecimento é o desaquecimento, que eu gosto de chamar de relaxamento. Então, se você machucou, sentiu na hora, falou, nossa, exagerei, gelo. Gelo para segurar essa inflamação. Quando é uma região que já está muito tempo dolorido, calor, para você relaxar. Se você não sabe, geralmente a gente está lá dançando e fala, ai, deu mau jeito, caí errado. Gelo. Inchou, 5 fatores, 5 sinais de uma inflamação. Tumor, inchaço. Rubor, fica vermelho. Calor, fica quente. Perda de função e dor. Você já não consegue carregar tanto peso, isso é a perda de função. E a dor. Então são 5 fatores inflamatórios. Gelo, deu inflamação, gelo. Sentiu que está cansado, vai lá com uma bolsinha de água quente, toma um banho quente, relaxa, movimenta. A imobilidade nunca é legal para uma lesão. Eu sou a favor de sempre curar a lesão pelo movimento leve, consciente, porque ali você gera sangue correndo, isso nutre as células, isso repara os tecidos, então vai por esse caminho, tá? Uma coisa simples que eu gosto muito também é você massagear, você liberar aquela fibra que está enosada, né? Então a bolinha, ela serve para todos os lugares, seja para você massagear com a mão, seja para você massagear com o corpo. Achou um pontinho ali que está mais dolorido? Fica nele um tempo, para em cima, puxa o ar e quando solta, relaxa a musculatura, deixa a bolinha entrar. A gente tem muita mania de tensionar, né, quando dói. Tenta relaxar, tenta ir cedendo, usar ela nas escápulas, no pescoço, na lombar. E aí a criatividade dos artistas podem correr solto de diferentes lugares, posições, forma de se fazer. Eu não poderia concluir essa oficina sem dizer sobre o autocuidado, né? Nosso corpo é a nossa primeira casa, é um lugar sagrado que vai nos acompanhar até o fim. Então, ter esse momento em que você para, olha para você, cuida de você, entende o que está acontecendo com o seu corpo, porque o corpo é o nosso mapa, né? O que você come está no seu corpo. Filho de quem você é, sua ancestralidade está expressa no seu corpo. O que você pratica de atividade física, suas tensões, suas posturas, sua forma de enfrentar o mundo, está tudo expresso no seu corpo. Então o corpo é o nosso mapa e nada melhor do que a gente para ler esse mapa, entender esse mapa e cuidar desse nosso templo, né? Seja ele nosso instrumento de trabalho, seja ele a nossa função de vida. Então você ter um tempo, criar uma rotina de se alongar, aquecer sua musculatura quando você acorda, e aí vários elementos podem ajudar nesse ritual, música, um incenso. Não tem esse tempo, um pouquinho que você para ali no banho, fecha o olho, entende, mexe, sente onde estão as suas dores, sente o que as suas dores estão te dizendo, né? Se a gente está muito tempo no computador, no celular, qual é a atenção que a gente coloca para as nossas práticas do dia a dia, para as nossas práticas artistas. Eu preciso de tudo isso, né? Eu preciso usar o computador tensionando tudo para... Usa só o que é o necessário. Trazer essa consciência corporal para além do ser artista, para a nossa relação com a vida, com como a gente dorme, como que a gente assiste um filme, como que a gente coloca o nosso corpo nas posturas, é muito importante. E não dá para falar de saúde de músculo e osso sem falar em alimentação, sono, que é o momento que a gente recupera, e água, que é o que nutre. Ok?
Obrigado por quem ficou até aqui com esse vídeo, obrigado pela Teia Casa de Criação, de proporcionar ações como essa acontecer, e obrigado ao Retalho Coletivo, meus parceiros de artes que confiam em mim esse trabalho. Opa, meu nome é Lucas Ferreira. Eu estou aqui para a gente mostrar um pouco aí para o pessoal como funciona o aerógrafo, né? É uma ferramenta, não é uma técnica, é uma ferramenta de pintura, na verdade, que tem um uso bastante diversificado, e vou apresentar um pouco para vocês. Eu vou começar mostrando aqui. É basicamente uma pistola de pintura. Acho que todo mundo já deve ter visto algo parecido com isso na vida, né? Só usa para pintar portão, para fazer pintura automotiva. Então é uma pistola de pintura com uma precisão literalmente milimétrica, né? O aerógrafo é uma ferramenta bastante usada por arte finalistas, né? Para fazer acabamentos, desenhos detalhados. Então a gente tem aqui basicamente uma caneta com um copinho onde vai a tinta, o gatilho ligado num compressor de ar, um barulhinho, né? E eu vou mostrar um pouco para vocês como é que ela funciona por dentro. É uma ferramenta bem delicada, né? Então a gente tem aqui uma agulha, que é o que vai determinar o tamanho do traço. Juntamente com o bico. Então a gente tem aqui, esse é um aerógrafo de dupla ação, que é quando a gente tem esse gatilho que ele tem um recuo. A pecinha tá no vento. A gente tem esse recuo. Conforme a gente recua, a agulha recua aqui também, possibilitando um traço mais fino ou mais largo no mesmo traço, né? Os aerógrafos de ação simples, eles têm uma abertura fixa, então você consegue trabalhar só com uma largura, uma espessura. No caso aqui, o de dupla ação, a gente consegue fazer esse movimento de recuo e mudar, né? Vou fazer aqui rapidamente para vocês poderem ver. Um traço aqui bem fininho. Então isso é só para exemplificar um pouco, né? A diferença aqui, a função desse duplação, né? E bom, para quem não conhece, muita coisa é feita com aerógrafo, né? Mesmo hoje aí no mundo digital, a gente ainda tem um uso bastante intenso em personalização de capacetes, né? De jogadores, de corredores, pintura automotiva, tanque de moto, né? Então tem ainda uma parte artística bastante utilizada na aerografia. Ela já foi muito utilizada por ilustradores, né? Quando a gente não tinha ainda um case assim de programas de computador para ilustração digital, a aerografia era muito utilizada para fazer os últimos detalhes, para fazer aquelas pranchas grandes de novos produtos, novos carros, né? E também ainda é utilizada pelo pessoal do chamado hiperrealismo, que você faz fotos, você faz cópias, né, de desenhos hiperrealistas só no aerógrafo, na tinta, no papel. Então ele ainda tem esse uso grande mesmo mesmo com a gente aí com as ferramentas digitais, né? E além disso ele tem uma versatilidade grande por conta de ser uma ferramenta que basicamente ele precisa de uma tinta numa diluição correta. Tendo isso, qualquer tinta ele aceita, ele recebe qualquer tinta desde que com uma diluição correta. Então
Você pode trabalhar com madeira, pode trabalhar numa superfície de ferro, num portão, você pode trabalhar em fachadas, em parede, tecido, vitral, retoque em fotografia também. Tem fotógrafos que depois de ampliar suas peças trabalham com uns retoques de aerografia para criar ali umas artes, uns efeitos. Então é uma ferramenta bastante versátil e que tem esses usos todos, né? Aqui tem alguns trabalhos até feitos em disco de vinil, disco antigo. E vamos ver um pouquinho do aerógrafo trabalhando, né? Da gente ver como é que ele funciona aqui com a tinta. Bom, aqui é uma técnica que é bastante usada na aerografia, que é o uso de máscara adesiva. Eu fiz aqui uma bem simples, mais para dar um pouco aí a entender da ideia, né, do funcionamento. Mas basicamente a gente envelopa uma superfície com um adesivo fino, um adesivo específico para aerografia, e você vai recortando as diferentes partes e pintando, né, preenchendo com as diferentes cores. E conseguindo assim trabalhar com camadas e com uma definição bem bacana, né? Então eu fiz aqui uma coisa bem simples mesmo, mais para entender a ideia, né? Então na hora que a gente tira a máscara fora, a gente tem aqui Isso poderia ser esse processo repetido, né? Com uma nova máscara, com o uso de novas cores, com um trabalho no fundo. Então essa é uma técnica bastante utilizada para chegar num detalhamento bacana no uso de camadas, né? Com aerógrafo. E o bacana do aerógrafo é que ele tem essa possibilidade de uso aqui do traço contínuo, né, que a gente vai reforçando, e depois você consegue trabalhar com degradê, mesmo mão livre, que permite aí uma gama aí de efeitos de luz e sombra. Bom, além do uso da máscara adesiva, né, a gente tem também o que é conhecido como máscara solta, que na verdade pode ser tanto recortes mesmo que a gente faz. Então no caso aqui, eu posso usar já ele para ou pode ser usado qualquer coisa que possa criar uma textura, né? A gente pode pegar uma folha seca, um galho interessante, usar de fundo, ou sucata. Vou pegar uma sucata como essa aqui. E a gente tem um processo importante, né, muito delicado também na aerografia, que é a limpeza do aerógrafo. Principalmente sempre que é necessário trocar de cor, mudar de uma cor para outra para dar continuidade ao trabalho, né? Como vocês viram no começo, tem peças muito pequenas lá dentro, então a gente precisa sempre fazer uma limpeza cuidadosa, e vai depender sempre muito da tinta que se está utilizando. No caso aqui eu estou com nanquim, é uma tinta à base de água, então a gente faz a limpeza com água mesmo,
mas aí cada tinta tem o seu solvente específico, né, para que seja feita a limpeza e a manutenção. Então, basicamente a gente vai lavando com água ele por dentro até que a gente não, né, ainda temos aqui um pouco de resquício de tinta. Agora a gente só tem a água, então podemos dar continuidade para uma próxima cor. No caso aqui o branco, a gente fazer um retoque por cima. E um detalhe é que a diluição da tinta está sempre ligada à pressão utilizada, né? Então, quanto mais diluída a tinta, quanto mais fina, é necessário que a pressão esteja mais baixa para que você tenha o controle sobre o traço. Então você tem uma possibilidade de maior detalhe, com uma tinta bem fininha, e é necessária uma pressão baixa, né? Caso você queira cobrir uma área maior, ou fazer um fundo, cobrir um desenho, aí você pode usar uma tinta um pouco mais grossa, com uma pressão mais alta, no compressor de ar, mas que você vai ter menos controle sobre o traço. Então essa é uma das relações importantes, né, na hora de trabalhar com o aerógrafo. Da mesma maneira que a gente estava vendo aqui a diferença dos traços do fino para o grosso, eu tenho também, além dessa coisa da espessura da tinta, tem aqui o nosso recuo da agulha, do gatilho, e uma distância em relação à superfície pintada, né? Então, se eu quero trabalhar com um traço muito fino, eu preciso estar muito próximo, e para isso com uma pressão muito baixa e uma tinta bem fina, né? E se eu tiver uma pressão muito alta, provavelmente a tinta vai espirrar aqui e você não consegue chegar no acabamento desejado. Então tem essas equações aí que fazem parte aí né, das técnicas para o uso da ferramenta do aerógrafo. E o aerógrafo tem essa possibilidade da cobertura e da recobertura. Então aqui depois do preto a gente vem com branco. Vou jogar um efeito de luz aqui no nosso desenho. Bom, tivemos aqui então uma apresentação bem breve, né, dessa ferramenta. Na verdade, que o pessoal fala em técnica de aerografia, mas é uma ferramenta que envolve diferentes técnicas, né? E inclusive para cada material tem técnicas distintas. Quando a gente trabalha com pintura automotiva, tem tintas à base de poliéster que necessitam de base, de verniz para finalizar. Para trabalhar com tecido é outro material, né? Enfim, então as técnicas vão variando um pouco. Espero que vocês tenham aí matado um pouco a curiosidade, né? E é isso, é um equipamento, o aerógrafo, além dele, né? A gente precisa também de um compressor de ar
com um conjunto aí de mangueiras, filtro, e a partir daí cada um pode se dedicar ao que quiser, né? Ou a produções mais artísticas, há uma coisa mais... você tem a opção aí também de sei lá, fazer pinturas mais para vender, para ter um retorno rápido, né? É uma ferramenta bastante versátil. E para quem tiver curiosidade é só dar uma pesquisada pela internet aí, por aerógrafo, aerografia ou airbrush, que é o termo em inglês. Tem bastante coisa hoje em dia, né? Inclusive muitos vídeos com finalização de trabalhos bastante técnicos. Então aqui o que a gente fez hoje foi uma apresentação inicial mesmo, para vocês aí, mas fica aí esse convite também para quem quiser, só dar uma pesquisada que tem bastante material disponível. Por aqui aí, obrigado. Eu sou Pedro Zanetti. E nós fazemos parte do grupo Girafulô. O grupo Girafulô é um grupo daqui da cidade de São Carlos, que faz parte do coletivo da Teia Casa de Criação. É um grupo que trabalha com danças, brincadeiras, jogos de improviso, rimas e muitas danças brasileiras. E a gente vai hoje contar um pouquinho para vocês dos trabalhos que a gente realiza aqui na cidade. Simbora, Pedro? Bora. Vamos cantar um pouco? Esse aqui é o famoso pandeiro, muita gente conhece, ele aparece muito em vários tipos de música tocadas, né? E hoje a gente está aqui usando ele para o samba de coco. Pandeiro então aqui, um pandeiro de couro, madeira e com as pratinelas de lata. Assim a gente consegue fazer um som mais grave, um som mais agudo e um som das pratinelas. Então vamos ouvir um pouquinho do som do pandeiro, Pedro? Bora lá. Então, o pandeiro no samba de coco a gente faz assim. Eu tiro um coco, planto um coco lá na beira do riacho. Você tira um coco em cima que eu aparo um coco embaixo. Eu tiro um coco, planto um coco lá na beira do riacho. Você tira um coco em cima que eu aparo um coco. Eu tiro um coco, planto um coco lá na beira do riacho. Você tira um coco em cima que eu aparo um coco embaixo. Você tira um coco em cima que eu aparo um coco embaixo. Legal! Então a gente conheceu um pouquinho do pandeiro, um instrumento muito importante na brincadeira do samba de coco. E agora eu quero convidar vocês para a gente conhecer um pouquinho do tambor. Esse tambor aqui é a Caixa do Divino. É um tambor feito de couro. Aqui também tem outro couro. E aqui são os aros de madeira. E é
Essa parte do tambor é feita de zinco, um material que ajuda o tambor a segurar a afinação dele. Porque às vezes a gente toca o tambor na chuva ou no calor e às vezes o couro estica e contrai. Então a lata, o zinco, ajuda a gente a segurar essa afinação. E esse tambor, a gente brinca no girafulô cantando, tocando, dançando coco, cacuriá, caroço, o que mais? Congada, ciranda. Então é um tambor que ajuda a gente nas brincadeiras nas escolas, nas praças, aqui na teia, nas ruas. Então eu vou tocar um pouquinho da Caixa do Divino e vou continuar esse toque do samba de coco. Fazem uma dupla maravilhosa para a gente brincar o samba de coco. E agora eu vou convidar outro instrumento para entrar na nossa roda. Agora a gente vai conhecer um pouco do ganzá. Alguém já conhece esse instrumento aí? Esse aqui é o ganzá que a gente brinca no girafulô. Ele é feito... Esse aqui é feito de PVC, piriquiti. Lá dentro tem uma sementinha bem pretinha que se chama piriquiti. Então, quem construiu esse ganzá foi o Pedro. Você quer contar um pouquinho como que você fez? Esse aqui é um ganzá que a gente usa bastante nas atividades com as crianças, né? Por ele ser plástico, ele é de PVC, então ele suporta quedas. Mas foi isso, o ganzá é legal, né? O que muitos chamam de chocalho, né? Um tipo de chocalho e é muito fácil de fazer. Você consegue usar uma embalagem, você consegue usar uma lata de achocolatado, encher de sementinhas, pode ser de feijão, pode usar a sua criatividade e usar para fazer um som, uma brincadeira com a família, na escola e tudo mais. Então eu vou convidar todo mundo que está aí para construir o seu ganzá em casa. Pegue aí uma latinha, um vidrinho que sobrou, pode colocar pedrinhas, pode ser grãos de feijão ou de milho e a gente vai ter um instrumento que é o ganzá, ó. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, que areia boa, areia pra gente peneirar, areia. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, que areia boa, areia pra gente peneirar, areia. Quando eu pensava que era dois, era um babado só. Quando eu pensava que era três, era um babado só. Quando eu pensava que era quatro, era um babado só. Quando eu pensava que era cinco, era um babado só. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, que areia boa, areia pra gente peneirar, areia. Salve Dona Selma do Coco. Dona Selma do Coco é uma mestra que fez muito coco, brincou, cantou. Ela já fez a passagem e nos deixou ensinamentos da brincadeira do coco. Essa música que a gente cantou agora se chama Areia e é uma música dela. Agora então, vou convidar a matraca para vir para nossa roda. Vamos brincar com ela? Vamos, mas antes, só mostrar para vocês então a matraca. Ela é bastante simples também. São 2 pedaços de madeira. Foram cortados na mesma medida e a gente usa para ela amplificar o que seriam nossas palmas. Então, ó. Muito bom! E eu vou convidar todo mundo que está vendo esse vídeo para construir também a sua matraca em casa. Só pegar 2 pedaços de madeira e colocar ali para brincar, para marcar o ritmo e a levada do samba de coco. Vamos brincar um pouco com a matraca? Eu vou cantar uma música então. Simbora? 1, 2, 3 e...
Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia. Que areia boa, areia, pra gente peneirar, areia. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, que areia boa, areia, pra gente peneirar. areia. Quando eu pensava que era dois, era um babado só. Quando eu pensava que era três, era um babado só. Quando eu pensava que era quatro, era um babado só. Quando eu pensava que era cinco, era um babado só. Lá no mar tem areia, Areia, areia do mar, areia, que areia boa, areia, pra gente peneirar. areia. E agora a gente já sabe que tem o tambor, o pandeiro, o ganzá e a matraca. Então a gente convida todo mundo para brincar o coco na roda e cada pessoa traz também a sua poesia, o seu verso, a sua rima para essa roda que é a roda de coco. Então agora eu vou tocar o tambor, o Pedro vai tocar o pandeiro e quem estiver aí assistindo a gente pode fazer o seu ganzá e a sua matraca para acompanhar a gente nessa roda. E eu vou convidar vocês para a gente brincar de rima. Vamos? Vamos. E se quiser, pode só bater palma também. Bate palma e canta com a gente. Eu aprendi uma brincadeira com a educadora, a Geisa, que é lá de Minas Gerais, e ela brinca uma brincadeira de rima que fala assim: quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu vim aqui brincar na teia e trouxe o meu ganzá. O bicho que eu pensei é o... Qual será o bicho? Gambá. O gambá. Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu toco meu tambor e na roda visto saia. O bicho que eu pensei é... Quem aí sabe, hein? É a raia. A raia! Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu gosto de brincar no barro e também lá na areia. O bicho que eu pensei é a... Baleia. Baleia! Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu canto e eu brinco, também gosto de mandar beijo. O bicho que eu pensei é o... Caranguejo. Caranguejo! Quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Fazer a brincadeira alegra meu coração. O bicho que eu pensei é o... Tubarão. Não é o tubarão. É o leão. Não é o leão. Então é o pavão. Não é o pavão. Mico-leão. Não é o gavião. Bom, agora que a gente já brincou de fazer rima com os bichos, vamos brincar de rima com as plantas? Vamos. Então vamos lá. E aí agora, a gente também pode tocar o ganzá, né? Simbora? Vou convidar vocês pra gente rimar com as plantas. E quem ensinou essa brincadeira pra gente foi o Guga Santos, um educador, capoeirista, coquista, que também é um parceiro da Teia Casa de Criação, né? Isso aí. Dava aula de capoeira por aqui. Isso, um educador parceiro. E a música é assim, ó. São essas ervas que eu tenho Plantadas no meu quintal.
São essas ervas que eu tenho. plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. Eu quero plantar cidreira. Plantada no meu quintal. Eu plantei uma figueira. Ei, plantada no meu quintal. E depois plantei parreira. Plantada no meu quintal. Eu plantei a oliveira. Plantada no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. Eu plantei um alecrim. Plantada no meu quintal. E depois plantei jasmim. Plantada no meu quintal. Eu plantei foi aipim. Plantada no meu quintal. E depois eu plantei limãozinho. Plantada no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. Eu plantei o hortelã. Plantada no meu quintal. Eu plantei um pé de romã. Plantada no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. Eu plantei a carambola. Plantada no meu quintal. E o que eu plantei, rapaz? E a acerola? Acerola. Olha, ele esqueceu a rima da acerola. Olha. Eu plantei a carambola. Plantada no meu quintal. Depois eu plantei a acerola. Ei, plantada no meu quintal. Eu plantei a escarola. Plantada no meu quintal. Rapaz. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. Eu plantei um limoeiro. Plantado no meu quintal. Eu plantei um pessegueiro. Ei, plantado no meu quintal. Eu plantei um mamoeiro. Plantado no meu quintal. Eu plantei um loureiro. Plantado no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. São essas ervas que eu tenho. Plantadas no meu quintal. Ei! Gostaram, gente? É isso aí que a gente brinca um pouco pra isso, estimular as crianças a falar sobre as frutas, plantas, ervas, etc. E os bichos? É. Também. Vamos brincar mais um pouquinho? Bom, e além de rimar com os bichos, com as plantas, a gente também faz uma brincadeira de trava-línguas. O que é o trava-línguas? É aquela coisa que a gente fala rápido e tem que conseguir falar as palavras certinho. Se não conseguir, passa vergonha. Ah, não passa vergonha. Vamos testar assim, ó. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ela tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, elas tagarelarão. 1, 2, 3 e... Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ela tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Deu certo? Deu. Então a gente agora destravou a língua para travar a língua de novo na música do Jacá. Eu quero contar uma história. A música do Jacá foi feita pelo educador Vitor Gargiulio, que é um educador brincante da cultura popular e que agora tá morando lá em Salvador. E ele ensinou essa música pra gente, que é assim, ó. Ô, venha ver o que leva o meu jacá, leva a pedra, concha, conta, leva a trança do chocalho do mar, o marulhado, canto, cantarolar. No meu jacá tem manga, jaca, caju e cajá. No meu jacá tem manga, jaca, caju e cajá. No meu jacá tem manga, jaca, caju e cajá. São 4 frutas: manga, a jaca, o caju e o cajá. E o que é o jacá? O jacá é um grande cesto ou um balaio feito de fibra, a fibra do buriti ou outra fibra para a gente guardar os grãos, o algodão. O que mais? Para a gente guardar as nossas frutas. Carregar os trem tudo. Carregar os trem tudo. Vamos brincar o jacá? Bora. Ô,
Acertou a rima? Eu acertei, eu O sei. trava-línguas? Eu Ah. também. Bom, o Grupo Girafulô é um grupo de danças e brincadeiras que existe em São Carlos desde 2006 e a gente roda por aí as escolas, outras cidades, fazendo a brincadeira, abrindo a roda e convidando todo mundo para brincar com a gente. Então, brinca quem quiser, quem tiver disponibilidade e a gente convida vocês para entrar nessa roda com a gente, aqui na Teia, junto com todos os coletivos que aqui habitam e junto com todo mundo que gosta de brincar e cantar, né? É isso aí. Então, quem tiver por aí, pode brincar em casa, pode cantar a rima, fazer o ganzá, a matraca, o trava-línguas e fazer o desafio da brincadeira de plantar no seu quintal. Ó, eu plantei no meu, planta aí no seu também. Então, o Girafulô é um grupo de danças e brincadeiras das culturas populares. A gente é um grupo aberto, quem quiser conhecer pode chegar. Os nossos ensaios são todas as terças-feiras, às 18h30, lá no Grêmio Recreativo Flor de Maio. E a gente convida todo mundo também para brincar aqui na Teia. E a gente faz encontros e rodas aqui. Mas o mais importante é vocês saírem da cadeira, levantar do sofá e começar a brincar, lembrar tudo que aprenderam de cantiga, de música e começar a brincar com seus amigos, com a sua família. E é isso aí. Vamos fazer uma roda de coco para a gente fazer a nossa despedida?